é Provérbios 31, um texto bastante conhecido já, né? De cada um de nós. Mas eu queria ler assim, de uma forma rápida, para que a gente não se detenha também lentamente na leitura, por conta do tempo que é resumido, né? Vamos ler aqui, o louvor da mulher virtuosa. Diz assim a palavra do Senhor: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante que de longe traz seu pão. E é ainda noite, e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade. Um momento, que ia caindo aqui. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Amém? Amém. Então, Glória a Deus. esse texto é maravilhoso, né? A primeira coisa que a gente vê aqui é que essa mulher, ela é descrita, né, por Salomão. Ela é descrita como uma mulher que trabalha, que é esforçada, que é uma mulher que não para, não cruza os braços. E isso é um bom exemplo para nós, né? Muitos têm aquela questão de falar sobre o feminismo, né? O feminismo radical por aí, que fala o quê? Que a mulher ela tem que estar trabalhando mesmo, ocupando lugares que antes só os homens trabalhavam, sim, certo. Mas tem o radicalismo aí também, né? Aquela parte do feminismo onde os homens são totalmente desprezados, né? E várias coisas assim que falam que denigrem a imagem do homem, né? Mas a gente sabe o lugar de cada um na palavra de Deus, o dever de cada um, o dever do homem, o dever da mulher. E a gente vê aqui que essa mulher, a mulher sábia, ela não é uma mulher que fica acomodada. Ela não é uma mulher que fica esperando só que seu marido faça tudo. Mas a Bíblia diz que ela era uma mulher que de longe trazia seu pão. Ela também fazia sua parte, né? Então, nós podemos ser femininas, trabalhar assim, em diversas instâncias, diversos segmentos da sociedade, do trabalho, e ao mesmo tempo ser a mulher exemplo dentro também de nossa casa. A questão é como vamos administrar isso, as duas coisas, haver o equilíbrio. Mas a gente vê aqui o exemplo de uma mulher que ela agrada ao Senhor, agrada ao seu marido, e ela é uma mulher que é empreendedora, ela trabalha, ela não está parada. Mas a ênfase de nossa palavra de hoje não é falar sobre isso, é porque eu acho interessante quando eu leio, né, fica bem claro isso para nós. Mas o que eu quero enfatizar aqui, irmãs, é o versículo 26, que diz o seguinte. O 26 e em seguida o 30, certo? Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. E veja o que diz o 30. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. É muito interessante aqui, porque tudo que foi falado ali só existe porque ela teme ao Senhor.
só acontece daquela forma porque ela teme ao Senhor. É tudo uma consequência. Não é que ela faz aquilo para depois ela buscar temer ao Senhor. Isso é só um resultado na vida da mulher, né? E a gente vai falar aqui sobre a mulher que teme ao Senhor, ela colhe honra. Ela colhe honra. Hoje nós vemos mulheres no nosso mundo todo, né? Eu não vou dizer, não vou separar aqui vida secular, vida cristã, porque isso não existe. A nossa vida é uma só, onde nós temos que ser luz lá onde a gente está e entrar lá, naqueles ambientes, e continua sendo nossa vida cristã. Não é vida secular. Epa, aqui é espiritual, aqui é secular. Não. A nossa vida em Cristo é uma só, onde a gente interage com tudo aqui ao nosso redor, sendo luz. Amém? E essa mulher, ela, ela teme ao Senhor, e isso é notório para todos. O temor aqui que é exaltado aqui nesse texto. É um temor que o marido percebe, o mundo percebe, os filhos percebem, todos vão percebendo aquele proceder daquela mulher. E isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela. E a gente vai ver aqui, nessa parte que fala da sua língua, né? Fala com sabedoria. A instrução da bondade está em sua língua. Ou seja, a mulher que teme ao Senhor, ela tem um falar diferente. Nós temos vivido aí, visto aí fora, mulheres que não têm um pingo de temor, não têm pudor. Temos visto muitas mulheres assim procedendo. Então, ela não vive de uma forma que venha mostrar essa luz que ela deve ter. Uma mulher que conhece a Deus, ela precisa refletir essa luz. E não é algo que ela tem que gritar para alguém ver essa luz. Será natural na vida da mulher que teme ao Senhor. Até a forma dela falar vai ser diferente. A forma dela agir vai ser diferente. Tudo direcionado pelo Senhor, porque o temor do Senhor está no coração dela. A gente vê, irmãs, aqui no livro de Provérbios, no livro de Provérbios, diz assim, que a palavra da mulher sábia, não somente da mulher, né? Fala que o justo, a pessoa que tem uma palavra certa na sua boca, Provérbios 12, 18b. Aquele que tem a palavra certa na sua boca, essa palavra serve de remédio. Então, veja, muitas vezes nós temos ferido com nossa boca. Mas o Senhor quer que venhamos ser remédio. E aí, antes da gente falar, a gente tem que pensar, meu Deus, isso que eu vou falar vai sarar alguém, vai ajudar a curar alguém, ou vai ferir, ou vai machucar. Então, como é que a gente vai poder, como é que nós vamos poder, irmãs, analisar isso se não for à luz da palavra de Deus? Como vamos poder ver o que tem em nós de errado se não for à luz da palavra do Senhor? Né? O salmista já dizia, Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas justas, né? Pelo caminho eterno. Porque muitas vezes nós, quando nos julgamos, não conseguimos, às vezes, detectar quão errados estamos em alguma área. É incrível isso. Se nós fôssemos colocados como nosso próprio juiz, todo mundo seria absolvido. Todo mundo. Mas, graças a Deus, não é assim. Né? E o hábito no nosso coração deve ser o quê? O tripé aqui está caindo. Deixa eu ajeitar. Então, esse hábito deve ser o quê? O amor do Senhor, a palavra do Senhor no nosso coração. É o que deve direcionar a nossa vida. Sem ele, estamos perdidas como uma pessoa sem uma bússola perdida. Tem que ter a palavra do Senhor, o temor do Senhor. E em Eclesiastes 12, 13, diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio. Vou ler aqui. Eclesiastes 12. No finalzinho do livro, falando do temor do Senhor. De tudo quanto se tem ouvido, diz assim, de tudo quanto se tem ouvido, aqui, ó. O resumo teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então,
o temor do Senhor é o começo de tudo. Já tem outro versículo que diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né? Então, quando essa mulher, ela busca esse temor ao Senhor, ela cultiva isso na sua vida espiritual, isso vai ser notório na vida dela. Até ela pode se surpreender com as atitudes que ela tem. Ela dizer assim, ai, coisa, como eu pude fazer assim? Outro tempo atrás, se fosse acontecer isso, eu agiria totalmente errado. Mas por quê? Porque agora ela vive sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, há algo diferente na vida da mulher que tem ao Senhor. E ela também é exemplo. A palavra do Senhor diz. Amém. Diz que essa mulher é exemplo em tudo. Amém. Antes de passar para outra leitura em Tito, né? Vamos ler ainda o Salmo 37, o 30 e o 31, que diz o seguinte. Salmo 37, 30 e 31. Diz assim: a boca do justo profere a sabedoria, a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Então, observe, o temor do Senhor, ele é que nos rege, é ele que nos ilumina o nosso caminho, né? É ele que faz com que esse nosso caminho ele venha glorificar a Deus. A nossa boca diga somente coisas que glorificam a ele. Por que eu tenho falado tanto de palavras? Porque Tiago diz que é muito perigosa a nossa língua. A nossa língua é como uma faísquinha num monte de palha, que pode incendiar tudo, causar um grande desastre. E às vezes com a mesma boca nós amaldiçoamos e com a mesma boca nós abençoamos. Então devemos ter cuidado com o que nós falamos, porque isso é testemunho. Amém, É testemunho. Glória Porque não pode, diz a Bíblia, que não pode de uma mesma fonte jorrar uma água boa e uma água ruim. Ou é uma coisa ou é outra, né? E Jesus dizia, pelo fruto conhecereis, né? Pelo fruto conhecereis a árvore. Então, nós temos que ter esse cuidado diante do Senhor e glorificar Ele por experimentarmos já isso na nossa vida, né? Amém. Em Tito 2, irmãs, Tito, vamos lá, Tito. Glória a Deus. Amém. Tito 2. Já vou terminar, viu, irmãs? Tá certo. Tito 2, 3 a 8 diz o seguinte: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados. Peraí, eu estava lendo no 3, viu, gente? Tito 2, 3 a 8 diz assim: quanto às mulheres idosas, aí eu digo aqui, entre aspas, idosas, porque essa palavra serve para todas nós. Amém? Ó, quanto às mulheres, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas pelo vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E ainda continua dizendo outras instruções para os moços, mas que podemos também abraçar para nós. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Amém? Então, Amém. o Senhor pede em sua palavra que venhamos ser sensatas, que venhamos ser exemplo para as outras que nos veem. Hoje, irmãs, temos visto muitas mulheres chegando, graças a Deus, para o rebanho do Senhor, muitas novas convertidas, muitas jovens que casaram, estão aí recém-casadas. Elas precisam ver em nós exemplo do Senhor. Elas precisam ver em nós referência de servas do Senhor. Aleluia. A gente já cantou muitas vezes um hino que diz: mulher de Deus eu quero ser. E aquele hino é muito lindo. Então que isso seja realmente um desejo do nosso coração. Ser mulher de Deus.
ser uma mulher que anda na presença de Deus, que esses frutos estão presentes na vida dela, para que o nome do Senhor seja glorificado. Toda a honra será do Senhor, porque tudo deve redundar para a glória dele, não é verdade? É verdade. Então, essa mulher que teme ao Senhor, ela confia no Senhor as suas obras. Por que a mulher realiza tanta coisa? Porque essa mulher que o texto nos fala, o texto que nós lemos no início, ela confia ao Senhor suas obras. Ela não é uma mulher que vive de qualquer jeito, mas ela vive na presença de Deus. E ela confia suas obras ao Senhor, assim como Esther, na história de Esther, ela confiou toda a sua vida na mão do Senhor, antes de ir lá enfrentar a presença do rei em favor do seu povo. Ela sabia que corria o risco de morrer, mas ela disse, vou obedecer ao Senhor, e se perecer, pereci. Ela estava disposta a tudo para fazer a vontade do Senhor. Então, precisamos confiar nossas obras ao Senhor. Eu sempre que vou fazer algo, eu digo, Senhor, abençoa as obras das minhas mãos, porque se não for o Senhor, de nada adianta o que eu fizer. Mas quando nós confiamos nossas obras na mão do Senhor, Ele vem e abençoa. Ele vem e derrama da sua graça sobre nossas vidas. Ele vem e está usando aquilo que fazemos para abençoar outras pessoas. E outra coisa importante, que essa mulher que confia no Senhor e teme no Senhor, ela depende do Senhor. Ela entende que ela depende do Senhor. Ela não é autossuficiente. Ela depende do Senhor. Foi um homem que deixou esse exemplo que eu vou dizer, mas é ótimo para cada uma de nós também absorvermos para a nossa vida esse exemplo de Moisés. Em Êxodo 33, 15, quando ele diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Então nós precisamos, irmãs, colocar a nossa vida debaixo da submissão, abaixo da mão poderosa do Senhor, para que Ele nos guie, para que Ele, venha abençoar cada coisa que nós fizermos, que Ele vá adiante de nós, porque se formos nós, por nós mesmos, vamos fracassar. Qualquer coisa. Isso é para evangelizar, para fazer missões, é para tomar qualquer decisão na nossa vida. Precisamos do Senhor à nossa frente. Senhor, direciona, Senhor, dirige meus passos, porque o salmista diz que a palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Sem o Senhor, estamos perdidas. Sem o Senhor, iremos somente errar o alvo. Mas quando estamos na presença dEle, temendo o Senhor, então nossa vida será bênção, não só para os que estão dentro de nossa casa, mas para os que estão na comunidade, os que estão ao nosso redor, porque eles verão o testemunho de cada uma de nós e irão glorificar o nosso Deus. Amém? Amém. Eu agradeço, irmãs, essa oportunidade. Sei que foi uma coisa assim bem rápida, mas o Senhor, Ele faz assim em nossa vida. Eu nem imaginava que iria estar aqui falando, mas o Senhor quis assim. E toda honra e glória para Ele, em nome de Jesus. Aleluia. É Amém? verdade.